Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Compartilhem, divulguem o vídeo, consequentemente o canal. Deem seu like ou dislike e deixem seus comentários, se desejarem. Bom, hoje nós vamos falar de uma história bíblica bastante conhecida. É a história de um... Pelo menos é conhecida pelos cristãos, né? É bastante conhecida pelos cristãos. Bom, ela trata um episódio que aconteceu com a Arca da Aliança. Vocês devem conhecer, eu já devo ter falado da Arca da Aliança, né? Que era aquela caixinha mágica que os hebreus tinham e normalmente eles levavam para as guerras. E há uma passagem na Bíblia que diz que esse homem, um homem, aliás, de nome Uzá, teria tentado segurar a arca para protegê-la, para que ela não quebrasse ou se danificasse caindo de uma carroça de bois, coisa do tipo. Pois bem, a história diz que o homem foi fuzilado, quer dizer, fuzilado não, foi morto instantaneamente pelo deus hebreu, porque ele teria, no caso, tocado nessa caixa, a Arca da Aliança. E aí surgem muitos questionamentos sobre esse ponto, né? Por que aquele deus, esse deus hebreu, fuzilou, quer dizer, matou alguém que estava tentando fazer um ato de apoio à sua divindade, né? Porque pretendeu, ou seja, ele tinha boas intenções quando fez aquele ato de querer segurar a arca. Pela passagem nós vemos que o Deus hebreu não levou nada disso em conta, se a ação do homem era boa ou má. Quer dizer, ele interpretou aquela ação como má, né? Para o Deus hebreu deveria deixar cair a arca no chão. Os crentes, como sempre, né, vêm com várias falácias tentar justificar a morte daquele homem, né? Dizer que havia motivos para que ele fosse morto. Uns dizem que foi uma forma de, quando o homem ousou tocar na arca, foi uma forma de desrespeito, porque ele não podia tocar na arca. Outros dizem que Davi e mesmo aqueles homens que estavam carregando a arca estavam levando ela de forma desrespeitosa, coisa do tipo. Tudo mentira, certo? Bom, hoje eu vou mostrar para vocês, sim, e tem esse detalhe, né, que diz que a arca era, como chama aqui, arca mágica. A arca tinha poderes, a arca representava o Deus hebreu na terra. Bom, hoje eu vou mostrar para vocês que tudo isso é mentira, tudo lenda. E, por sinal, como eu digo, ridícula. A arca da aliança e usar, faça. Segundo os contos bíblicos, o Deus hebreu, de tempos em tempos, descia dos céus e ficava habitando num monte ou montanha sagrada de nome Sinai ou Horebe. Como os hebreus, depois que são libertos da escravidão egípcia, se deslocam rumo à terra da promessa, o Deus hebreu acha então necessário que ele desça da sua morada e vá morar entre os hebreus. Dessa forma, o Deus hebreu ordena a Moisés que ele construa uma caixa mágica e recebe o nome de Arca da Aliança. Essa arca passa então a representar o lugar de morada do Deus hebreu, que outrora habitara em montes como o Sinai. O Deus hebreu não mais ia morar nos montes, né? Ia morar sobre essa arca, ou no interior dessa arca. O Deus primitivo dos hebreus, como os demais deuses, não poderiam ter suas faces contempladas ou vistas por mortais, sob pena de esses morrerem instantaneamente. Quem ousasse tocar ou olhar para o interior dessa arca morreria. A lenda bíblica
nos diz que, por ser a arca o lugar onde Deus agora habita, ninguém poderia tocá-la, ou mesmo olhar para o seu interior, salvo os sacerdotes, né? Que fossem descendentes de Levi e da casa de Arão, irmão de Moisés. A arca representava esse Deus. A arca era um protótipo da corte celestial desse Deus. Olhar o interior da arca era o mesmo que contemplar a face de Javé, ou de Yahvé. Vejamos, pois, quais foram as ordenanças de Javé com respeito à sua nova morada, a Arca da Aliança. Vejam. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme a tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences. Assim mesmo o fareis. Também farão a arca de madeira, essa aqui é a descrição da arca, não, pessoal? Da arca da aliança. Também farão uma arca de madeira, de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, de 1 côvado e meio a sua altura. E cobri-la de ouro puro, Deus hebreu adorava ouro, por dentro e por fora. A cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. Isso tudo no deserto, hein, pessoal? Fundir ouro em pleno deserto. E outros tipos de metais, né? E farás varas de madeira de acácia, e as cobrirás com ouro, e colocarás as varas nas argolas aos lados da arca. Serra madeira, né, em pleno deserto, sem instrumento nenhum. Tudo isso eles conseguiram fazer. Um povo que o texto mostra que nem faca tinha para fazer sua própria circuncisão, que só foram fazer circuncisão depois que saem no deserto, depois de 40 anos. Ainda mais pegam lá umas pedras afiadas e passam na cabeça da rola, para ser circuncidados. Ou seja, nem faca os desgraçados tinham. E diz que fizeram um monte de coisa lá no deserto. Arca, cortaram madeira, serraram madeira, fundiram metais, um monte de coisa. Ó, depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro. Esses querubins iam ficar em cima da tampa da arca, pessoal. Constituía, né, a tampa da arca. Sobre a tampa da arca tinha 2 querubins de ouro. Querubins eram animais, certo? E depois, mais tarde, retrataram como sendo anjos, mas inicialmente nunca foram anjos, eram animais. Farás também 2 querubins de ouro batido, os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e o outro querubim na extremidade da outra parte, de uma só peça com o propiciatório. Eu construí um só conjunto, né? Farei os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. As faces deles, uma defronte da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti. Isso Deus hebreu. E ali virei a ti, ou seja, ali da arca, né? E falarei contigo de cima do propiciatório, ou seja, da tampa da arca, do meio dos 2 querubins, que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Êxodo 25, 8, 22. É essa passagem que mostra a ordenança de Deus hebreu em mandar construir uma tal de uma caixa mágica. Como já dissemos, o Deus hebreu só permitia a um grupo em especial de pessoas tocar nesse objeto mágico, místico.
Somente os sacerdotes da tribo de Levi e descendentes diretos de Arão poderiam fazer isso. Poderiam, né, fazer isso. No mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a Arca da Aliança. Aqui são as passagens que mostram, né, que quem tinha esse privilégio, esse direito de tocar e carregar esse objeto mágico eram somente os levitas descendentes de Arão. Bom, para levar a Arca da Aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até ao dia de hoje. Então disse Davi: Ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levar a arca de Deus e para o servirem eternamente. E todo Israel, com os seus anciãos, e os seus príncipes e os seus juízes estavam de um e de outro lado da arca, perante os sacerdotes levitas, que levavam a arca da aliança do Senhor, assim estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Gerizim, e a outra metade em frente do monte Ebal. O Deus hebreu já gostava de monte, né? Como Moisés, servo do Senhor, ordenara para abençoar primeiramente o povo de Israel. Abençoar primeiramente o povo de Israel, tá vendo, pessoal? Primeiro sempre eles, né? Já que havia, diz o texto, né? Mentiroso, diz que havia estrangeiros entre eles. Então, aqui a passagem diz que, como havia entre eles estrangeiros, o Deus hebreu devia primeiro abençoar, né, os do povo de Israel, depois aquela ralé que estavam com eles, né? Josué 8:33. Bom, com o tempo, objetos tidos como sagrados foram sendo introduzidos no interior da arca do Deus hebreu. Vejam, a arca por um tempo não ficou vazia, né? Inicialmente não tinha nada dentro dela, mas depois começaram a colocar coisa dentro. E naquelas tábuas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste, e as porás na arca. Deuteronômio 10:12, ou seja, o Deus hebreu está dizendo aqui que dentro da arca seria colocada as tábuas, né, que Moisés primeiramente havia quebrado, e depois, em seguida, ele mandou construir outras outras tábuas, né? E essas novas tábuas foram colocadas dentro dessa arca. Na arca, na arca nada havia, senão só as duas tábuas de pedra, que foi aquelas que Moisés refez, depois que quebrou as primeiras, que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez a aliança com os filhos de Israel, saindo eles da terra do Egito. 1 Reis 8:9. Pessoal, nós estamos só inicialmente analisando como foi que saiu essa ordenança de construir esse objeto mágico chamado de Arca da Aliança, o que se carregava, o que se colocou dentro dela, entendeu? Isso é importante para nós entendermos o ponto que eu quero mostrar para vocês, certo? Ou os pontos que serão mostrados. Bom, na arca não havia coisa alguma. Vejam que o texto é bem claro, né? Na arca não havia coisa alguma, senão as duas tábuas que Moisés tinha posto em Horebe, que foi que mencionei num texto anterior. E Javé manda ele colocar as duas tábuas. Quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles do Egito. 2 Crônicas, capítulo 5, versos 10. Bom, aí vem Paulo, o mentiroso, no Novo Testamento, e diz o seguinte: Paulo, o cristão mentiroso, acrescentou novos objetos no interior da arca. Na Bíblia não tem nada disso. Pelo menos no Velho Testamento não tem nada disso. Ele que inventou essa palhaçada, né? Ou ele porque a arca no tempo dele não existia mais, tá entendendo, pessoal? Então, isso aqui foi ele que. Esses objetos que ele acrescenta aqui é invenção dele. Paulo, cristão mentiroso, acrescentou novos objetos no interior da arca. Mas a Bíblia, como vimos, diz que somente em seu interior havia as duas tábuas do testemunho. É isso que a Bíblia fala. Digo a Bíblia,
a parte do Velho Testamento, né? Dentro da arca só tinha essas duas tábuas. Bom, os pobres inocentes cristãos acreditam que Paulo falou isso por inspiração divina. E se ele disse, isso é porque Deus o revelou. Só que já provamos em diferentes vídeos aqui que esse apóstolo, como os demais do Novo Testamento, só contava mentiras. Tudo que ele fala está fora do contexto. Suas afirmações não guardam relação alguma com o contexto ou conteúdo real das passagens dos escritos dos judeus. Só os oportunistas e ignorantes que não veem isso. Veja, que tinha um incensário, Paulo falando, né? Isso se considerarmos que o livro de Hebreus foi de fato escrito por Paulo, né? E nem isso a Bíblia, pelo menos o Novo Testamento, tem a confiabilidade de se dizer com certeza quem são de fato seus escritores. Os livros dos evangelhos, você não tem certeza de quem. Você tem a plena certeza que não foi nem Marcos, nem Lucas, nem João que escreveu aquelas besteiradas todas. O livro de Revelação, ou Apocalipse, não se tem certeza que foi o tal do João, o João que era discípulo de Jesus. O livro de Hebreus, não se sabe há mais certeza de que não foi Paulo que o escreveu do que ele sendo de fato o escritor. Até hoje, não se tem essa certeza se foi Paulo ou não que escreveu o livro de Hebreus. Há mais evidências de que não foi ele. E tantos outros livros, né, do Novo Testamento, também do Velho Testamento, né, que não se sabe, não se tem a plena certeza de quem foram seus escritores. Até nisso, esse livro é ridículo. Não se sabe nem com certeza os seus reais escritores, os seus reais autores. Um absurdo, né? Bom, quem tinha o incensário de ouro e a arca da aliança, coberta de ouro toda em redor. O Paulo fala que tinha um incensário de ouro no interior da arca e em que estava um vaso, veja, quem estava um vaso de ouro, veja, tinha um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança. Essas duas, a tábua da aliança, nós vimos que havia, né? Que o texto lá no Velho Testamento diz que eram essas únicas coisas que havia dentro da arca. Aí Paulo veio e acrescentou o vaso de ouro, com maná dentro, e a vara de Arão. Mas o que queremos destacar é que ninguém podia tocar na arca de Deus. Ela era sagrada. Entendeu, pessoal? Entendeu? O, a caixa mágica só podia ser tocada por esses levitas. Levitas descendentes diretos de Arão. Não bastava ser levita, tinha que ser descendente direto da casa de Arão. Estão entendendo? Eram duas especificidades que, vamos dizer assim, que credenciava alguém a tocar a arca. Você tinha que ser, primeiro, descendente, ou seja, você tinha que ser, primeiro, da tribo de Levi, ou seja, tinha que ser levita, e segundo, além de ser levita, você tinha de vir da casa de Arão. Entendendo? Tinha que ser descendente ou parente de Arão. E levita tinha, os levitas, né? Tinha esse patriarca, né? Mas tinha é, vários outros membros desse clã. Entre eles tinha os da casa de Arão, certo? Então só esses tinham o privilégio de tocar, de ser sacerdotes e também de tocar a Arca da Aliança. Ninguém mais, de qualquer outra tribo, poderiam tocar nessa Arca da Aliança. Ninguém mais. Normalmente, em todas as culturas, havia objetos sagrados.
objetos sagrados, pedras, talismãs e amuletos que eram levados em guerras para proteger os guerreiros. Acontecia que, partindo a arca, Moisés dizia: Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. Veja, a passagem nos mostra que Moisés costumava levar essa arca, né? A Bíblia, por exemplo, nos mostra que os filisteus costumavam levar ídolos em suas guerras. Os hebreus costumavam levar a arca, que nada mais era do que um amuleto da sorte para os hebreus. Primitivos hebreus viam naquela arca o seu Deus também primitivo. A presença desse objeto místico em campo de batalha servia como garantia de que os hebreus estariam sob a proteção de sua divindade, que ela estaria lutando por eles. Pois bem, a Bíblia nos diz que sempre que os hebreus iam batalhar, eles eram reunidos por seus líderes ou reis. O termo bélico usado na Bíblia para se referir a esse ato é fazer a revista. Uma vez reunidos, o rei passava a encorajá-los por meio de um discurso que os incentivava a lutar por suas próprias vidas, por seus filhos e suas mulheres, que haviam ficado em suas tendas ou casas. Quando lemos de forma atenta o livro de Deuteronômio, vemos que ele é um manual de guerra dos hebreus. Nele encontramos regras quanto à captura de cativos, o tratamento que deveria ser dado a mulheres que fossem sexualmente atraentes e as menos atraentes, e os povos que não poderiam sequer servir de escravos, caso fossem capturados. O Deuteronômio, sobretudo nos capítulos 20, 21, 19, é um verdadeiro manual de guerra. Embora encontremos outras regras bélicas em passagens dispersas em outros livros, o Deuteronômio se destaca. Nesse livro, como já disse em outros vídeos, contém as regras quanto à tomada de escravos, quem deveria morrer e quem deveria viver. Regra de obtenção de concubinas, a primeira abordagem à terra dos povos que seriam seus inimigos, etc. Quando saíres a peleja, veja o texto. Quando saíres a peleja, esse texto é cheio de detalhes, né? Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, ou seja, quando fores guerrear, né, com seus inimigos, e vires cavalos e carros, ou seja, vissem povos, né, sobre cavalos e carros, né, e povos mais numerosos que tu, não terás medo deles, porque está contigo Jeová teu Deus, que te fez subir da terra do Egito. Tá vendo o discurso? O discurso é um discurso de encorajamento. Isso vocês sabem que todo rei fazia, né? Quando estiveres para entrar na peleja, o sacerdote se chegará e falarás. Veja que aqui o sacerdote deverá falar para os guerreiros hebreus que estivessem dispostos a ir à guerra. Quando estiveres para entrar na peleja ou para a guerra, o sacerdote se chegará e falará ao povo. Veja, e isso aqui tudo é orientação do Deus hebreu, viu? Já tinha passado para os sacerdotes, essa coisa toda, para Moisés, né? Então, e falará ao povo, e lhe dirá: Ouvi, ó Israel, vós estáis hoje para entrardes na peleja, na guerra, contra os vossos inimigos. Ou seja, os povos eram vistos como inimigos deles. Nem nada de um povo amistoso, um povo que quer paz, coisa nenhuma. Não se amoleça o vosso coração. Veja o Deus hebreu dizendo: não se amoleça o vosso coração. Isso eu digo o Deus hebreu porque essas falas já foram passadas, segundo a lenda, né? Passadas de Javé para os sacerdotes. E os sacerdotes deveriam falar essas palavras
para esses homens que fossem para a guerra, para os encorajar, dar ânimo a eles, né? Não se amoleça o vosso coração, não tenhas medo nem temais, nem vos atemorizeis por causa deles, porque Jeová, vosso Deus, é quem vai convosco a pelejar por vós. Ou seja, as guerras dos hebreus eram vistas como guerras travadas pelo seu Deus, ou seus deuses, né? Porque aqui o texto é monoteísta. Aí fala de Deus, mas na realidade eram deuses. Então, por causa deles, porque Jeová, vosso Deus, é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos, para vos salvar. Os oficiais dirão ao povo. Será que vocês viram que essa parte inicial aqui seria dita pelos sacerdotes. Agora vem a parte dos oficiais, aqueles que estavam à frente, né, dos guerreiros. Os oficiais dirão ao povo: que homem há que tenha edificado uma casa nova e não a tenha dedicado? Vá-se e tome para sua casa. Não suceda que morra na peleja. Ou seja, incentivando para que a pessoa que fosse para a guerra se esforçasse em se manter viva para voltar para sua casa. E outro homem a dedique. Que homem há que tenha plantado uma vinha e não a tenha desfrutado? Vá-se, tome para sua casa. Não suceda que morra na peleja, tá vendo? E outro homem a desfrute. Porque esses homens que iam para a guerra tinham casas, tinham família e tal, e tinham deixado suas terras, né? E iriam deixar, né, suas terras. Então, como forma de incentivá-los, de querer batalhar, lutar por suas vidas, por sua família, e com o intuito de querer voltar, retornar, aí se alegavam essas coisas, né? Vá, se torne para sua casa, ou seja, e volte para sua casa. Não suceda que morra na peleja ou na guerra e outro homem venha e desfrute. Que homem há que se tenha desposado com uma mulher e não a tenha recebido? Vá-se e torne para sua casa. Não suceda que morra na peleja e outro homem a receba. Ou seja, perder a mulher, né, para outro homem. Ele morrer, vai perder a mulher. Dirão mais os oficiais ao povo: que homem há que seja medroso e de coração tímido? Vá-se e tome para sua casa. Não suceda que se derreta o coração de seus irmãos como o seu coração. Quando os oficiais tiverem acabado de falar ao povo, designarão capitães das hostes para estarem em frente do povo. Deuteronômio capítulo 21, 9. Então vocês veem que é um verdadeiro manual de guerra. Bom, depois que a arca é construída, os hebreus sempre a levaram aos campos de batalha. Inicialmente, a arca tinha um local fixo de onde saía e para onde retornava. Esse local era a cidade de Silo, ou Siló. Na época do profeta Eli e de Samuel, ainda jovem, os hebreus entraram em batalha contra os filisteus. Relata a Bíblia que os hebreus teriam perdido essa batalha porque os filhos de Eli, que eram profetas e sacerdotes, eram imorais e maus juízes. Aí você pode conferir em 1 Samuel capítulo 4, essa historinha. Bom, eu já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, por causa da iniquidade de que ele tinha ciência. Aqui é o Deus hebreu falando do profeta Eli. Pois trouxeram seus filhos uma maldição sobre si, e ele não os repreendeu. Os hebreus faziam tanta putaria e o Deus hebreu nunca repreendeu, e queria que o profeta repreendesse os filhos que eram sacerdotes imorais, né? Que eles transavam com as mulheres, as causas que eram levadas para eles julgarem, eles, eles eram muitas das vezes comprados, né, por outros para julgar conforme o interesse de um e de outro, coisas do tipo. Diz que roubavam sacrifício, né? Tipo assim, que tinha a questão das sobras dos sacrifícios. O Deus hebreu dizia que esses filhos de Eli roubavam ali os sacrifícios, coisas do tipo. Bom,
Durante o segundo combate contra os filisteus, ocorreu algo indesejável e desastroso. A arca mística ou mágica caiu nas mãos dos inimigos. Vejam. Agora nós vamos entrar no que nos interessa de fato, certo? Bom, foi tomada a arca de Deus e foram mortos os dois filhos de Eli, o Ofni e Finéias. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer até Asdod. Tomando-a, meteram-na no templo. Veja, os filisteus tomaram a arca de Deus, a arca da aliança, e a levaram até Asdod, que era uma cidade lá, filisteia. Desculpem, tomando-a e meteram-na no templo de Dagon. Pegaram a arca e jogaram lá dentro do templo de Dagon. Por quê? Se vocês observarem as passagens, todos os objetos de valor, objetos, né, valiosos, sempre esses povos eles jogavam sempre essas coisas no templo de seus deuses. Assim, da mesma forma, fizeram esses filisteus. Pegaram o objeto mágico lá dos hebreus, que também era valioso, né? Já que era todo de ouro, e jogaram lá dentro do templo de Dagon, que era um deus filisteu. Bom, e colocaram-na junto a Dagon. Tendo-se levantado de madrugada no dia seguinte, os dias Dode, eis que estava Dagon, bem provável, os sacerdotes, né, dessa cidade, né? E não tem só quem está lá, esses sacerdotes. Então, esses sacerdotes entraram dentro do templo lá de Dagon e veja o que foi que aconteceu. Eis que estava Dagon caído com o rosto em terra diante da arca de Jeová. Agora, quem foi que contou isso, né? Porque hebreu nenhum estava lá. Quem foi que viu essa história acontecer? Da Arca da Aliança estar lá dentro, o deus Dagon cair de cara no chão e ficar como que reverenciando essa arca. Quem foi que contou isso? Os filisteus foram contar essa história? O deus hebreu passou isso por inspiração dos escritores? Quem que acredita numa conversa dessa, né? Pura invenção, né? Inventaram essa história. Bom, aí diz que Dagon estava lá caído com o rosto em terra diante da arca de Jeová. Tomaram a Dagon e veja que são detalhes, né? Detalhes, a pessoa descrever algo que ele não viu dessa forma no livro. Tomaram a Dagon e tornaram a pô-lo no seu lugar. Eles sacerdotes acordaram, viram lá o Dagon lá no chão, com a cara no chão, e pegaram, levantaram a estátua de novo e colocaram na sua posição. E levantando-se de manhã, no dia seguinte, eis que estava Dagon caído com o rosto em terra diante da arca de Jeová. De novo, pela segunda vez, a arca cai de cara. Ou, de novo, a arca faz com que o deus Dagon caia com a cara no chão. E fica como que numa posição de reverência ou de adoração ao deus hebreu que era representado ali pela arca. E a cabeça de Dagon e ambas as palmas das suas mãos estavam cortadas sobre o limiar, somente havendo-lhe ficado o tronco. Por isso os sacerdotes de Dagon e todos os que entram no seu templo não pisam o limiar de Dagon em Asdod até o dia de hoje. Veja que mentira. O escritor aqui está dizendo que por esse motivo, né, que aconteceu esse evento, diz que até o dia em que ele escreveu essa mentirada, né, porque ele coloca aqui, ó, até o dia de hoje, ou seja, ele se posiciona na linha do tempo. Ele está dizendo que até o momento que ele escreveu essa mentirada toda, os sacerdotes de Dagon, eles evitam pisar o limiar, porque aconteceu essa coisa da arca de Javé fazer com que Dagon se curvasse diante dela. Como eu disse, uma mentira descarada, né? Como é que esse escritor saberia de coisas tão específicas que aconteceram lá em terras filisteias e com os filisteus, se ele não se encontrava lá, né? Mas a mão de Jeová pesou sobre os de Asdod, veja.
pesou sobre as mãos dos de Asdod, ou seja, os habitantes de Asdod, e os assolou, e os feriu de tumores, a saber, a Asdod e aos seus termos, ou seja, aos seus arredores. Deus hebreu começou a ferir o pessoal com tumores. Há umas versões que chama de esses tumores eles são chamados de hemorroidas. O Deus que coloca hemorroida nos seus inimigos, veja que presepada. Criar ferida na bunda do povo. Palhaçada, né? 1 Samuel capítulo 5, versos 1 a 6. A passagem nos diz que a arca de Javé, depois de tomada, foi conduzida para o templo de Dagon. Dagon era o deus dos filisteus. Era uma prática, pelo que tudo indica, daqueles povos levar aos seus santuários ou templo de seus deuses objetos de ouro e prata roubados de outros povos. Esses templos serviam como uma espécie de cofre público. Esse mesmo procedimento vemos sendo realizado por Josué. A Bíblia fala, né, que Josué saiu matando o pessoal todinho lá de diversas terras de Canaã, né? Em especial ali aquele pessoal de Jericó. Lá fala que ele pegou os objetos de ouro e levou lá para o templo. Os objetos de ouro, prata, coisa do tipo. Saiu, pegou e depositou num, no santuário de Javé, né? Que naquele caso, nessa época seria aquela tendazinha que diz que eles fizeram lá no deserto. Bom, recebeu o interesse desse Deus, né? Sempre atrás de ouro, prata. Mas diz que mandou destruir tudinho. Mas o ouro e a prata das pessoas lá, ele ficou. Bestinha, né? Esse Deus, né? Diz que era para derrotar tudo ao fogo, à destruição. Nada era para pegar. Até um babaca lá pegou lá um objeto lá de tecido, coisa desse tipo, algumas moedas lá. Descobriram e mandaram matar o cara. Mas o Deus Javé queria tudo que era de ouro. Agora ele pergunta: será que não tinha nenhum ídolozinho de ouro, de prata, que eram feitos, que esse pessoal fizeram? Com certeza tinha, né? O pessoal era idólatra e politeísta. Tinha. Mas Javé não mandou, né? Jogar esses objetos porque tinha sido usados em rituais de adoração, vamos dizer assim, pagã. Ou tinha forma de deuses pagãos. Não. Diz que era tudo que era de ouro que mandou depositar lá no cofrezinho, na, na tendazinha dele, que tinha de ser devotado ao santuário do Senhor. Mentira, né? Tinha nada de Senhor, né? É a mesma coisa que acontece hoje. Esses camaradas pedem dízimos e mais dízimos, diz que é para a obra do Senhor. Mas no final, para onde é que vai esses dízimos? Vai para alguma obra do Senhor nenhum? Vai para eles comprarem jatinho, fazenda, ter mulheres, as belíssimas raparigas, né? E coisa do tipo. Bom, então essa questão aqui de pegar objetos de ouro, de prata, ou objetos mágicos tidos por um povo era comum, né? Para fazer, segundo a lenda bíblica, né? Porque Josué fez, Moisés fez, e Nabucodonosor, lá no livro de Daniel, também o fez, né? Quando, no livro de Ezequiel, né? Mostra a invasão lá de Nabucodonosor em Jerusalém, né? Ele faz essa coisa de pegar objetos, né? Na casa no caso, nessa época tinha o templo, quando ele invade lá Jerusalém, derruba o templo, diz que ele leva tudo que é objeto lá para os utensílios de prata, de ouro, né? De Javé, para o templo do seu Deus. Tá, isso está descrito lá no livro de Daniel, certo? Ou seja, pelo texto bíblico, entendemos que era uma prática desses povos fazer essa coisa de pegar objetos de ouro e prata e levar para o templo de seus deuses. Bom, o mais interessante nessa passagem, que envolve a tomada da Arca da Aliança, é que a mesma continuava com a atuação do Deus hebreu sobre si. Vocês viram que lá mesmo, dentro do templo de Dagon, a arca não parou de atuar. Derrubou a estátua de Dagon por 3 vezes. E depois começou a ferir o povo de Asdod
com hemorroida. Começou a colocar ferida na bunda do povo. O Deus hebreu ainda permanecia no interior da arca, ou seja, sua presença ainda estava ali. O Deus hebreu não abandonou a arca. Estão entendendo? É isso que nós temos de entender. A arca não foi abandonada pelo Deus hebreu. A arca ainda estava como que contendo a presença do Deus hebreu nela. A prova dessa afirmação é o fato de o texto nos dizer que, durante sua permanência no templo impuro, nojento, asqueroso, promíscuo de Dagon, a arca manifestou seu poder. Ela teria derrubado a estátua de Dagon por 2 vezes. Vamos ver, deixa eu marcar aqui. Coloquei aqui. Vamos ver as vezes que a estátua de Dagon foi derrubada pelo Deus, pela Arca da Aliança, né? Eles tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer até Asdod, tomando-a, meteram-na no templo de Dagon e colocaram-na junto a Dagon. Tendo se levantado de madrugada, no dia seguinte, os de Asdod, eis que Dagon estava caído. Dagon estava caído, com o rosto no chão, né? Tomaram Dagon e tornaram a pô-lo em seu lugar, levantando-se de madrugada no dia seguinte, eis que Dagon estava com o rosto caído por terra, né? Diante da Arca da Aliança. E a cabeça de Dagon e ambas as palmas das suas mãos estavam cortadas sobre o limiar, somente havendo-lhe ficado o tronco, certo? Ou seja, a passagem nos mostra por 2 vezes a estátua sendo derrubada e ficando com o rosto como que por terra diante da arca de Javé. Bom, ela teria derrubado a estátua de Dagon por 2 vezes e a posicionado num estado de reverência à arca de Yahvé, ou Yahoo, ou Yahoo, sei lá. Após isso, a arca passou por mais 2 cidades filisteias. Saiu daquela cidade de Asdod, né? E saiu indo para outras cidades filisteias. Gate e Ekron. E em todas essas, a arca mostrava que seu lugar não era entre os filisteus. A arca atacou todos os homens das 5 cidades, porque passou de hemorroidas ou feridas, né? Bem como teria matado alguns outros. Diante da desgraça que revelou ser a arca do Deus hebreu, os filisteus resolvem devolvê-la aos seus legítimos donos, o povo de Israel. A arca então passa por uma cidade levita de nome Bet-Semes. Desculpem. E aí faz mais vítimas, pois, segundo o texto, 70 homens e mais 50.000 teriam ousado olhar para dentro da arca. Veja de palhaçada. Uma arca pequena, né? Que a arca era pequena, não era grande. Como é que alguém consegue, 70 pessoas, vamos só analisar esse quadro, 70 pessoas conseguem olhar para o interior da arca todas juntas. Vê, 70 pessoas para olhar o interior de uma arca todas juntas. E não faz sentido, né? Uma pessoa, cada pessoa, individualmente, ir olhar a arca, morrer, aí o outro ir olhar a arca e morrer, né? Como é que um idiota ia ver as pessoas morrendo e ele o, ia seguir esse padrão, vendo as pessoas morrendo e aí ia olhar a arca para morrer? Não faz sentido. Então, a lógica nessa mentirada toda é que 70 pessoas olharam de uma só vez o interior dessa arca, que é impossível 70 pessoas olharem para o interior da arca. E não haveria espaço para acomodar 70 pessoas em olhar diretamente, no mesmo instante, uma arca tão pequena. E muito menos 50.000 pessoas. Vejam, que o relato fala de 70.000 ou 70 homens e depois acrescenta mais 50.000.
olhando o interior dessa arca, e todas morrendo. Veja que mentira. Isso é história, rapaz. História de gente boba, né? Bom, Jeová feriu os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca de Jeová. Veja, a cidade é uma cidade levita, certo? Já lá habitavam levitas. Mas como eles não eram da famosa tribo de Levi, quer dizer, não eram da casa de Arão, aí foram olhar o interior dessa arca e todos morreram. Sim, feriu do povo uns 50 mil, veja, feriu do povo uns 50 mil e 70 homens. E o povo chorou por ter Jeová ferido ao povo com grande matança. E era o povo deles, viu? Então perguntaram os homens de Bet-Semes: quem pode estar em pé diante de Jeová, deste Deus Santo? Deus Santo. Pai, cara de pau. E para quem subirá desde nós? Enviaram mensageiros aos habitantes de Kiriat Jearim. Eles disseram: os filisteus remeteram a arca de Jeová. Descei e fazei subir para vós. Como nós vimos, né, os filisteus se livraram logo desse problema, né? Que estava lá assolando todo mundo por lá. E deixaram lá nessa cidade aqui, nesse povoado de Bet-Semes. A arca, então, depois dessa nova matança, é enviada para Kiriat Jearim, onde ficaria por longos 20 anos, até que Davi, depois de usurpar o trono de Saul, resolve levar é, depois que de usurpar, né, depois de usurpar o trono de Saul, resolve levá-la, no caso, né, levá-la para a cidade de Jerusalém. Para a cidade de Jerusalém. É nessa ocasião, agora que nós vamos ver, agora nós vamos ver o momento em que o homem tenta proteger a arca e é morto. É nessa ocasião que acontece mais uma outra matança por meio da arca. Uzá, querendo proteger a arca de um suposto tropeço dos bois que a carregavam, é morto por Yahu, ou Yavé, ou Javé, ou Yahu, né? Davi e todo Israel se alegravam diante de Deus com todas as suas forças, entoando cânticos e tocando todo tipo de instrumentos musicais, liras, harpas, tamborins, símbolos e trombetas. Não era um momento especial, né? Já que a arca tinha passado 20 anos, olha. Mais de 20 anos, né? Lá. É, Então, era um momento de festa, era um momento de festejar realmente. Então, o Davi fez essa maior festança com lira, com arco, tamborins, com símbolo e trombetas. Aí os crentes, tem alguns crentes que inventam que isso aí era coisa imprópria, não podia, tal. Aí por isso que o homem morreu. Tudo mentira. Não tem nada disso. Quando chegaram à eira de Nacon, os bois que puxavam a carroça tropeçaram. E Uzá estendeu a mão para segurar a arca. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e ele o matou por haver tocado na arca. Viram? Qual foi o motivo? O texto nos diz claramente que Uzá estendeu a mão para segurar a arca, ou seja, ele queria fazer uma boa ação, queria proteger a arca, já que a arca era um objeto sagrado que representava o seu Deus. Então ele tentou proteger, vamos dizer assim, sua divindade. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá e ele o matou. Por quê, pessoal? O que o texto nos diz? Por que foi que Uzá morreu? Por haver tocado na arca. Foi por causa das festas, não foi porque tava tendo festas ali, que tava tocando liras, tava tocando harpas, tava tocando tamborins, tava tocando símbolos e trombetas, ou se eles estavam bêbados.
cheio de cachaça. Não, nada disso. O texto é claro. Diz que Javé matou ele porque ele tocou na arca. E qual era o problema de tocar na arca? Aí diz o texto, e Uzá morreu ali mesmo, na presença de Deus. Ou seja, na presença da arca, né? A arca representava a presença desse Deus assassino. Então, o texto é claro e explícito. Quem morreu não foram as outras pessoas que estavam tocando harpa, pintando o certo. Não. Foi esse homem que tentou salvaguardar essa arca por tentar impedir que ela caísse. Por tocar na arca, ele morreu. Certo? Por que ele morreu? Porque ele não era, como nós já dissemos logo desde o início, quando estávamos falando dessa arca, que a arca era um objeto mágico, tido como sagrado para os hebreus, que a usavam como amuleto, levavam em guerras para lhes dar forças e lhe incentivar nos seus combates. Mas quem a levava eram os levitas. Eram levitas da casa de Arão. Então eram esses que podiam tocar na arca. Então nessa historinha aqui, os únicos que poderiam tentar proteger a arca de cair seriam os levitas da casa de Arão. Como não havia nenhum, como esse Uzá não era dessa casa de Arão e tentou salvar a arca por evitar que ela caísse, foi morto pelo Deus hebreu, porque o Deus hebreu viu que ele não era um levita da casa de Arão. Entenderam, pessoal? Mas tem uma problemática nessa questão, pessoal. Certo? Então vocês viram que essa mentira dos crentes não funciona. Certo? Dizer que ali foi porque eles estavam de forma negligente, levando a arca numa carroça de boi, e porque estava com festança. Não tem nada a ver. Todos, não foram todos que morreram, só foi um homem. E esse homem que morreu foi porque tentou tocar na arca. Pronto, deixa claro. O homem morreu porque não era levita da casa de Arão. Os crentes dizem que o homem teria sido muito irreverente, né? Tal, como eu já falei, ou desrespeitoso, e teria violado a regra de que só os levitas poderiam tocá-la. E é aqui que os crentes quebram a cara, pessoal. Porque vimos que os filisteus, que eram pagãos imundos, que os hebreus viam os outros povos como imundos, e nojentos e incircuncisos. Vocês vão ver essas expressões em muitas passagens bíblicas, inclusive no caso lá de Davi e Saul, né, que Saul manda Davi arrancar a cabeça da prepúcio, né? Davi não arrancou o prepúcio, Davi arrancou foi a rola dos caras. Pediu 100 rolas, né? Dos caras e Davi levou 200 rolas. Bom, então, esses filisteus, que eram pagãos imundos e nojentos, incircuncisos, quando tomaram a arca dos hebreus, estão lembrados que num conflitozinho lá, no início da nossa conversa, nós falamos que a arca deles não foi tomada, foi para lá no templo de Dagom. Mas quem foi que colocou essa arca? Quem foi que pegou a arca e tomou lá dos hebreus e levaram a arca para dentro do interior do templo de Dagom? Foi algum levita da casa de Arão? Não. Foram pagãos, imundos, nojentos, incircuncisos, filisteus. E aí? Onde estava o poder da arca? Cadê o poder da arca que matava qualquer um que não fosse da casa de Levi e da casa de Arão? E aí, cadê os poderes mágicos da arca, pessoal? Estão vendo, pessoal? Isso é uma mentira, pessoal, descarada. Esses escritores bíblicos são uns falastrões, mentirosos, que vão desfazendo suas mentiras em passagens ou em histórias seguintes. Contam uma história anterior, mentirosa, sem pé sem cabeça, e posteriormente vão tentar criar um- uma nova ideia ou situação e vai desmentir a situação anterior.
A arca não pode ser tocada por ninguém, exceto por esses privilegiados que eu acabei de falar. Mas foi tocada por pagãos. Como é que um Deus mentiroso desse mata um de seu povo? Por causa, um não, né? Porque nós vimos, né? Eu falei um, porque em especial nessa questão de usar. Mas nós vimos que ele havia matado, primeiro, 70 homens e mais 50 mil homens, porque olharam o interior da arca, certo? Só porque olharam. Os filisteus lá pegaram, olharam, tocaram, pitaram o céu, jogou lá no templo, que era uma. Jogar essa arca dentro no templo pagão, isso é uma ofensa terrível para o Deus hebreu. Mas não. Os caras tocaram, pintaram o sete e ninguém morreu. Nessa ocasião que tocaram e levaram a arca para dentro do templo. Alguém tocou na arca, e quem tocou, quem pegou, foi os filisteus. Então onde estava esse poder dessa arca? Mentira! História de trancoso. São pessoas infantis, inocentes que levam a sério uma história dessa. Onde foi parar o poder assassino de Javé? Onde foi parar a intocabilidade de sua arca? Por acaso os filisteus eram levitas para que pudessem tocar a arca como tocaram? Porque a arca não, porque a arca aniquilou o pobre homem nesse episódio por tocá-la e não os filisteus incircuncisos com a bunda cheia de hemorroidas? Por quem escreveu essa parte? Aliás, por que não? Por quem, né? Por, porque, é, porque quem escreveu essa passagem. Porque quem escreveu essa passagem, com certeza, algum escriba ou sacerdote queria inculcar, pessoal, nas mentes medíocres dos hebreus, que os levitas eram uma classe especial, importante, que merecia ser respeitada. Entenderam? Essa passagem aí da arca cair e de vir um cara que não era da casa de Levi, de Arão, tocar e ser morto, simplesmente o escritor está tentando reforçar ou inculcar na mente dos seus leitores, hebreus, é óbvio, que, os, que esses levitas da casa de Arão eram especiais. Estão entendendo? Eles, só eles tinham esse privilégio, só eles estavam próximos da deidade, está entendendo? Ou seja, é dar a ideia de que essas pessoas são especiais, pessoal. E são pessoas diferenciadas dos outros, do povo comum. E não é assim que nós entendemos, pessoal, em, em, em outros povos, essa ideia de privilégio de classes. Os reis são especiais, somente eles são os descendentes dos deuses, somente eles são os filhos dos deuses, somente eles representam os deuses aqui na terra. Os sacerdotes, somente eles têm a capacidade de fazer a comunicação entre os deuses e os mortais. Os deuses sempre precisam de um intermediário, de um mediador para falar aos mortais por meio de alguém especial. Estão entendendo? A história de Abraão, a história de Moisés e Arão é, é o reflexo dessa ideia. São esses que têm o privilégio de falar com a divindade, ouvir o que a divindade tem para falar, ou para dizer, ou para ordenar, e estes passarem essas ordenanças dessas divindades para o povo comum. Essas passagens retratam essas questões, pessoal. É dar destaque a uma classe em especial. O escritor, quando fez essa bobagem de inventar essa mentirada aqui, de que esse objeto mágico teria caído e esse camarada iria cair, esse camarada segurou, ele está tentando reforçar essa ideia, tá entendendo? Por isso que o idiota fez essa bobagem e esqueceu
de que anteriormente os filisteus atacaram e não aconteceu nada. Tá entendendo? Mas nesse ponto aqui ele queria destacar essa questão, tá entendendo? É mostrar os privilégios, né? Ou as vantagens de ser um levita da casa de Arão. É dizer que eles tinham uma aproximação, uma relação mais achegada com a divindade do que os outros de sua tribo, de suas tribos. Essa classe, dessa forma, assegurava seus privilégios, pessoal, como grupo social importante e ficava demonstrado que estava em pé de igualdade com os reis. Só eles podiam se achegar às divindades e fazer súplicas. Só eles poderiam tocar em objetos sagrados do tipo da arca e não sofrerem qualquer punição por parte de seus deuses ou Deus. Essa era a ideia que a história pretendeu passar. As histórias da Bíblia, assim, o escritor vai tentar criar um clima sobrenatural para encaixar seu Deus e seus poderes. Só que para criar tal clima, ele vai cometer um erro que mostrará justamente o contrário do que ele pretendia. Por exemplo, a questão da longevidade dos hebreus. O escritor mostra centenas de hebreus que teriam vivido centenas de anos. Porém, vamos ver esses mesmos hebreus sendo chamados nos textos de velhos. Vamos ver os hebreus sofrendo das mesmas doenças que é comum às pessoas de nosso tempo, quando atinge idade de 60, 70, 80 anos. O que não poderia ocorrer se eles de fato tivessem a longevidade sugerida nos textos. Entenderam? O escritor do conto em que a arca foi capturada tentou mostrar o poder de seu Deus através da arca, por isso que a arca apareceu derrubando a estátua de Dagon. Tá entendendo? Na primeira lá, naquela presepada lá que a arca faz lá com Dagon, é para tentar mostrar o poder da arca. Tá entendendo? Que a arca faz isso, que a arca é poderosa, que a arca realmente tem a presença de Deus. Aí, aí a arca fez aquela presepada toda, derrubar o Dagon por 2 vezes. Já o segundo escritor tentou pôr em destaque o favor dos sacerdotes levitas diante de sua divindade, reforçando a ideia de que ninguém que não fosse dessa classe e da casa de Arão poderia tocar em objetos sagrados ou mágicos. Só que eles, os escritores ou o escritor, esqueceu-se desses detalhes, né? Só que um e outro Só que um e outro esqueceram que suas invenções simplesmente nos mostram que tudo não passa de mentira, sem pé e sem cabeça. E não faz sentido, né? Um Deus estar presente numa arca e permitir que povos imundos, sujos, nojentos, que ele via assim esses povos, tocarem nesses objetos e não morrer. Já os do seu povo lá, ele matar. Mas por quê? Por causa dessas questões que eu estou explicando aqui para vocês. Que cada passagem eles tentam enfatizar algo. Só que nas passagens, essas passagens costumam entrar em contradição. Tá entendendo? É, ainda nessa passagem, digo, na passagem lá envolvendo a arca, encontramos uma maluquice extrema, pessoal. Eu acho que até mencionei já. Na cidade de Bet-Semes, o escritor disse que 70 homens teriam morrido ao olhar para o interior da arca. Só inocentes que não percebem a imbecilidade dessa afirmação. Como poderia 70 pessoas ao mesmo tempo olhar para o interior de uma caixinha tão pequena, pessoal? Como havia dito, né? Eles ficaram em fila indiana, foi. Um olhando e morrendo. Um olhava e morria. Aí o próximo ia, olhava e morria. E assim vai. Porque 70 pessoas não ficaram ao redor dessa arca e ficaram olhando. Não tem como 70 cabeças conseguirem olhar para o interior de uma arca ao mesmo tempo. Uma arca tão pequena, né? E depois aparecer 50 mil, olhar o interior da arca e morrerem. Não tem sentido. Não tem lógica. Não é possível isso acontecer.
E não só as 70, mas as 50 mil pessoas. Há quem diga que esse número, 50 mil, sequer é real, pessoal. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que há quem diga que 50 mil foi uma. Colocaram ali, foi algum escriba que tentou encaixar esse número aí para aumentar mais ainda a dramatização das mortes por parte do Deus hebreu. 70 pessoas é pouca, né? Não, vamos botar para 50 mil. Aí pegar e botar mais 50 mil pessoas. As 70 já torna o relato mentiroso, né? Porque não tem como 70 pessoas olhar para o interior de uma arca. Depois eles acharam um pouco botar mais 50 mil. Há quem diga que esse número 50 mil sequer é real. Acredita-se que foi um acréscimo posterior. Algum outro escritor trapalhão, querendo realçar mais ainda o estrago do poder da arca, acrescentou mais pessoas para serem mortas por Javé. Veja, nem isso a Bíblia consegue mostrar seriedade, pessoal. Independente de ser uma interpolação tardia, essa questão dos 50 mil, a questão é, como poderia 50 mil pessoas olharem ao mesmo tempo para uma caixinha pequena e morrerem? As pessoas teriam que se dividir em grupos de 5, 10 e assim por diante, para que todas pudessem ver o interior dessa arca. Todas juntas era impossível essa visualização. E é óbvio que, se isso fosse real, as primeiras 10 pessoas que morressem fariam com que as demais desistissem de querer olhar para o interior da caixinha mágica. Tá entendendo, pessoal? Só um idiota, né? Vendo pessoas tudo morrendo, que estavam olhando para a arca. Ia lá olhar. Para formar um grupo tão grande de 70 pessoas mortas ou de 50 mil depois. Só um bobo acredita numa história dessa, né? Vocês percebem a babaquice que são essas histórias? Não tinha nada de arca de Jeová poderosa. Tudo é invenção, pessoal, para engrandecer o Deus perna de pau que está nesse livro ridículo. O muito que poderia ter acontecido com Uzá e que mais tarde evoluiu para essa lenda sem cabeça foi que os bois saíram em debandada, o que seria normal, né? Esses bois saírem em debandada. O otário do Urias estava na frente ou próximo do carro de boi e foi atropelado, morrendo em seguida. Tá entendendo? Seria o mais, vamos dizer, o mais aceitável desse conto ridículo é ter acontecido isso e adentrou essa história, assim como eu estou dizendo, adentrou essa história com essa nova roupagem lendária que é dada nessa passagem de usar, né? Eu falei Urias, né? Urias. É usar. Urias é o que tomou chifre de Davi, certo? Então o otário de usar estava na frente ou próximo do carro de boi e foi atropelado, morrendo em seguida. Mas como os hebreus eram ignorantes, que a tudo atribuíam a ação dos seus deuses, aí passaram essa história para os seus contos como que Javé tendo matado o homem por causa daquela arca, tá entendendo? Tem um outro detalhe absurdo nessa historinha que contarei em um outro momento. Os pobres cristãos nunca se deram conta dele. Tem um detalhezinho aí, viu, pessoal? Fica a dica, as hemorroidas. É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue o canal e até a próxima.